Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Tenho mesmo de ir ao funeral? Como digo que não quero ir? E é normal pensar na morte dos meus pais? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e devo avisar, estou tão perdida como tu. Não te preocupes, já sabes, não vou ser eu a dar conselhos. Há psicólogos que nos podem ajudar. Hoje vamos falar sobre a morte e o luto. Infelizmente é inevitável, mais cedo ou mais tarde vamos ter de lidar com a morte de alguém de quem gostamos. Sim, vai ser doloroso, mas se tudo correr bem também vais ser capaz de ultrapassar. Cada um de nós tem o seu processo, o seu tempo, não há um certo ou errado, não há uma forma convencional de lidar com a morte. Há apenas uma coisa que deves ter em conta. As emoções são importantes, o luto é necessário e por isso não deves fugir dele, até porque a longo prazo isso pode ser pior para ti. A psicóloga Daniela Simões ajuda-nos a entender este processo difícil e também nos responde a outras questões, por exemplo, como lidar com os pensamentos constantes sobre a morte. Daniela, há um período de tempo considerado saudável para o luto? Creio que não possamos falar de um cronograma para a duração do luto, ou como determinada pessoa se deve sentir após um determinado período após a perda. Talvez seja importante lembrar que o processo de luto é um processo fluido e com uma idiosincrasia que deverá sempre ser respeitada. Na maior parte dos lutos, em 80% a 90% dos lutos, são feitos de forma normativa, funcional, e que apesar do processo inevitavelmente doloroso e perturbador, que a maior parte das pessoas retrata quando vive um processo destes, acaba por ser ultrapassado esta sensação inicial de descrença e progressivamente encarada a perda como uma realidade. Portanto, independentemente do tempo, o que se espera é que a pessoa consiga progressivamente encarar a perda como uma realidade e ultrapassar esta sensação de descrença. E ir ao funeral é um passo essencial neste processo? Os rituais fúnebres são facilitadores da elaboração da perda. No entanto, deve ser sempre dada a possibilidade à pessoa enlutada de querer participar ou não nessas cerimónias. Se for sua vontade de participar no velório ou no funeral, isso deverá ser consentido, mas é muito importante que, caso isso não aconteça, o familiar possa aceitar e respeitar essa decisão, evitando assim um aumento do sofrimento que a pessoa já está a sentir e abrir aqui espaço para uma ativação de outras emoções, como por exemplo a culpa, que poderá vir depois a dificultar o processo de luto. Gostaria de realçar só aqui esta questão mais relacionada com a infância. Quando se trata de uma criança, a questão deve ser na mesma colocada, portanto deve ser dada a oportunidade à criança de poder querer ou não participar, mas realça-se a importância de se ter em conta a fase de desenvolvimento da criança e perceber também qual a realidade que a criança pensa que vai encontrar e ser ajudada a centrar-se na verdadeira realidade e não no seu imaginário. Como é que se lida com o sentimento de culpa de já não pensarmos com tanta frequência numa pessoa que já faleceu? É normal que isto aconteça, que deixemos de pensar em alguém que perdemos? Existe uma série de tarefas de luto que são muito importantes serem concretizadas para que se restabeleça o equilíbrio e para que o processo de luto possa ficar completo. E uma das fases que se espera, uma das tarefas, que se espera que se consiga atingir é esta tarefa de se conseguir recolocar emocionalmente a pessoa falecida e prosseguir com a vida.
Ou seja, a pessoa deixa nesta fase, é esperado e saudável, que a pessoa nesta fase deixe de ter uma necessidade de reativar a representação da pessoa falecida com grande intensidade e tranquilizar que a pessoa nunca perde as memórias em relação à pessoa falecida. Portanto, apesar de ser normal poder haver aqui este sentimento de culpa, a forma de nós ajudarmos esta pessoa é explicando que, de facto, é esperado que em determinada fase haja aqui uma tarefa de recolocar emocionalmente a pessoa falecida e que essa fase é uma fase que se caracteriza pelo facto da pessoa deixar de ter uma necessidade de reativar a representação da pessoa falecida com a mesma intensidade com que o fazia no início. E isso vai fazer com que a pessoa pense menos nessa pessoa que faleceu, mas que isso não é sinónimo de que se esqueceu da pessoa ou que está a desconsiderar a pessoa. Ainda acerca da culpa, é normal termos esse sentimento depois da morte de alguém? Aquela ideia de que podemos ter dado mais atenção, ter contribuído mais para a vida daquela pessoa? Uma das linhas para a intervenção no luto é, entre outras, ajudar a identificar e a experienciar emoções. E uma dessas emoções é a culpa, que pode estar associada a imensas circunstâncias e que ocorrem frequentemente após a perda e que na maior parte das vezes esta culpa é irracional e é infundada e pode surgir como uma tentativa de explicar o que aconteceu e de encontrar uma causa, de construir um sentido para a situação. Ou seja, esta sensação que a pessoa tem de sentir que poderia ter feito mais, podia ter dado mais atenção à pessoa falecida, vem de uma necessidade, de uma tentativa de explicar o que aconteceu, de encontrar então a causa e de construir um significado para a situação. É normal pensarmos na morte dos nossos pais quando eles ainda estão vivos, por exemplo, e quando é que este tipo de pensamentos é motivo para alarme? Ficar preocupado com a morte, com a nossa própria morte ou com a morte dos que nos são queridos é muito comum e é algo natural. No entanto, quando esse medo e essa preocupação são constantes, creio que poderá ser importante procurar ajuda especializada, perceber também se esses receios são reativos a algum acontecimento de vida marcante, se são intensos, se se prolongam no tempo. Portanto, tudo isto poderão ser indicadores, lá está mais uma vez a questão aqui do impacto que este medo tem na vivência e na funcionalidade da pessoa. Apesar de ser normal poder ficar preocupado com esta questão, se esta questão interferir na funcionalidade, procurar um profissional da área da saúde mental poderá ser uma necessidade. O que é que devemos ter então em conta para fazer um luto saudável? Penso que o que pode ajudar e que pode ser protetor naquilo que é um luto saudável é, em primeiro lugar, lembrar que o luto deve ser encarado como um processo necessário, como tal não deve ser evitado. E ele é necessário para que a pessoa possa ultrapassar a perda à nova condição de vida do seu ente querido. Pode também ser importante encorajar essa pessoa a expressar as suas emoções e normalizar algumas dessas respostas emocionais, como a tristeza, a raiva, a culpa, assim como também muitas das vezes podem surgir também respostas cognitivas e comportamentais que podem ser importantes serem sentidas e manifestadas e compreendidas. No entanto, se essas alterações começarem a constituir um impacto significativo naquilo que é o funcionamento global da pessoa, é muito importante que a pessoa possa pedir ajuda. E entramos aqui naquilo que podemos considerar um luto patológico, um luto
não funcional, e aquilo que difere a forma mais ou menos funcional com que vamos lidar com o nosso luto tem a ver com a intensidade e com a duração dos sentimentos, dos comportamentos, das cognições, e a dificuldade, portanto, que isso possa constituir na nossa funcionalidade de uma forma global, no nosso dia-a-dia. Se estás a passar por isto e não estás a conseguir lidar, não te esqueças, não há nada de errado em pedir ajuda. E também não te esqueças que as emoções, mesmo as dolorosas, mesmo aquelas que queríamos poder desligar, são necessárias. Sem elas, não conseguimos seguir com a vida. Se calhar agora devia dar aquela voz muito rápida a dizer que isto não anula a potencial necessidade de terapia, não?